comemorativa dos 50 anos de criação da Aspesal, a dupla seção sindical. Essa é uma data histórica para a entidade que nessas 5 décadas tem atuado em defesa da categoria docente e da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. A Associação dos Professores da Escola Superior de Agricultura de Lavras, a Aspesal, ela foi fundada em 11 de dezembro de 1967, tendo como primeiro presidente o saudoso professor Parley Fantasinho. A entidade surgiu com a finalidade de defender os direitos dos associados, solucionar problemas comunitários, zelar pela ética profissional, promover assistência médica e jurídica e ainda estimular a integração entre seus pares por meio de atividades esportivas, sociais, culturais e cívicas. Em fevereiro de 1981, na gestão do professor Eufêmio Steiner Gomes Juste Júnior, a Aspesal iniciou sua integração ao movimento docente nacional, participando da primeira Assembleia para a criação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, a ANES, em Campinas, representada pela saudosa professora Janice Carvalho. Em outubro daquele mesmo ano, a Aspesal comprou a área nas proximidades da então ESAL, para a construção do seu clube de campo, que teve sua infraestrutura ampliada ao longo das gestões posteriores, consolidando-se como importante espaço de lazer, esportes e integração entre seus associados e suas associadas e familiares. Outro marco da participação da entidade na consolidação do movimento sindical do país ocorreu durante a gestão do professor Rui Carvalho, em novembro de 1988, no 2º Congresso Extraordinário, que transformou a ANDES em Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES Sindicato Nacional. Em novembro de 2001, na gestão do professor José Tarcísio Lima, deu-se a transformação da Aspesal em seção sindical do ANDES Sindicato Nacional, passando a ser denominada de ADUFLA, Associação de Docentes da Universidade Federal de Lavras, seção sindical do ANDES Sindicato Nacional. Em dezembro de 2006, na gestão da professora Irazier da Cunha Charret, foi concluída a construção da sede administrativa própria da ADUFLA, localizada no campus universitário da Universidade Federal de Lavras, onde atualmente é feito todo o atendimento aos associados e às associadas, bem como as reuniões de diretoria, servindo ainda como um ponto de apoio e integração dos docentes. Ao completar 50 anos de sua fundação, a entidade escreve mais um capítulo na sua trajetória de lutas e conquistas em prol da categoria docente. Durante esse período, a entidade nunca se furtou à tarefa de defender os interesses de seus associados e suas associadas, seja nas questões em âmbito nacional, nas questões internas e, não menos importante, nas questões sociais, esportivas e culturais para a categoria. Eu vou passar agora a palavra aos componentes da mesa, começando pelo nosso atual presidente, professor Francisco de Mello Carvalho. Quero cumprimentar os colegas daqui da mesa, já foram nomeados, né, pela nossa mestre de cerimônia, são colegas professores, ex-professores, e também os nossos parceiros, o Gustavo do Correio, o pessoal da Minerva também, que não está aqui na mesa, mas é o nosso parceiro também. Quero cumprimentar os nossos colegas docentes que estão aqui presentes, cumprimentar também os colegas técnicos administrativos, os nossos estudantes. A data de hoje, como foi dito há pouco aí, nós estamos realmente escrevendo mais um capítulo importante na história da nossa seção sindical. Eu não vou me ater aqui ao período passado, porque certamente os nossos colegas estão aqui na mesa, eles certamente vão relatar para os colegas, né, as lutas e as histórias aqui, as resistências, as mobilizações necessárias, né, para que a gente chegasse na data de hoje. Então eu vou me ater um pouquinho mais no momento atual, no qual nós estamos vivendo,
onde eu entendo que, se a seção sindical foi criada há 50 anos atrás, no regime militar, nós estamos hoje num momento extremamente crítico, né? Considerando que, em tão pouco espaço de tempo, nós tivemos aí uma série de ataques aos direitos, né, de uma forma geral, da classe trabalhadora, e não podemos deixar de mencionar, né, especificamente da nossa classe docente. Nós temos visto aí campanhas relacionadas à crise que o país viveu e que está vivendo ainda, e que a culpa, grande parte, tem sido dirigida aí aos servidores públicos de uma maneira geral. Nós somos os culpados do déficit, nós somos os culpados da crise, e a gente tem visto aí, e algumas dessas reformas vêm justamente para nos atacar. A gente tem presenciado, né, nós vimos aí a reforma trabalhista poucos dias atrás, com um mês que ela entrou em vigência, foram demitidos numa das universidades no Rio de Janeiro 1.200 professores. Então, para ver que realmente esses ataques, eles são sérios. E nós aqui do setor público, nós estamos hoje com uma categoria dividida. Nós temos colegas nossos que foram contratados recentemente, onde se prega que há necessidade de uma reforma da Previdência. Na verdade, essa reforma já foi feita. Os colegas atuais nossos, eles já se enquadram num regime onde eles não têm o direito de aposentadoria integral, né? Nós temos aí colegas também de 2003, se não me engano, que já não aposentam também com aposentadoria integral. E pessoal mais antigo, nós estamos vendo aí agora com essa reforma o que vem pela frente, querendo igualar numa condição que a contribuição nossa é completamente diferente, o que a gente participa é completamente diferente. Então, mas mesmo diante disso aí, se a gente tem uma categoria que já está dividida, é ilusão nossa a gente achar, principalmente os mais novos, que o que está sendo proposto não vai afetar, né, toda a categoria. É ilusão nossa. E é ilusão dos pessoal mais novo também achar. Então, a Dufla, quando ela foi criada, houve uma mobilização, houve uma... Né, era um grupo menor, é lógico, naquele momento, mas a gente percebe que, se chegamos até hoje, é porque esse grupo também, ele conseguiu conscientizar aqueles que entravam, aqueles que se inseriam no corpo docente no momento seguinte. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, e precisamos conclamar aos nossos colegas, aos mais novos também, para que eles nos ajudem nessa mobilização. Não adianta um grupo pequeno, não adianta a diretoria, né? Nós precisamos nos conscientizar. A sociedade, de uma maneira geral, ela não refletiu sobre isso que está acontecendo conosco nesse momento. A respeito aqui da nossa seção sindical, a gente quer deixar claro também que nós defendemos de uma maneira veemente uma universidade pública, uma universidade plural, uma universidade autônoma. Então, no que depender da gente, nós vamos lutar para que isso permaneça, né? Mas também, nós vamos defender os interesses da nossa classe. Nós tivemos uma situação recente, onde uma medida aqui interna, né, colegas nossos que tinham direito, por exemplo, à insalubridade, foi cortado de forma preventiva. E a nossa seção sindical, né, entendendo que isso é um direito da categoria, nós tomamos as providências, entramos na justiça e foi restabelecido o pagamento agora recente, né, desse adicional que é devido àqueles que trabalham no ambiente insalubre. Então, nós queremos aqui destacar da importância da seção sindical, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Não dá para lutar sozinho, né? Nós não temos condições de fazer frente a tudo isso que está acontecendo conosco.
E o sindicato, ele tem esse papel extraordinário. E eu entendo que, mais do que nunca, ele é fundamental para esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, nós queremos, primeiro, agradecer, né, aos nossos colegas do passado que tiveram essa iniciativa, que se empenharam na construção do nosso sindicato, né, onde nós tivemos aqui, na história, muitas lutas, muitas mobilizações, derrotas, mas muitas vitórias. Se estamos até hoje, é porque foi um empenho também desse pessoal, né, que lutou no passado. E nós queremos conclamar agora os nossos colegas, a nossa categoria de hoje, para que a gente atente para todos esses ataques que nós estamos sofrendo. Que não existe outra maneira de resistir se não for por meio de uma sessão sindical. Né? E para isso nós precisamos da mobilização, né, de toda a categoria, não é um grupo pequeno. Eu quero encerrar aqui a nossa fala agradecendo de uma forma muito marcante aí a atual diretoria pelo empenho, pelo trabalho que tem sido feito, né, pelas lutas que o pessoal aceitou também aí a participar. Então, agradecer pelo apoio que tem recebido. Agradecer também pelo quadro, né, de funcionários nossos, de colaboradores nossos, pessoal do clube de campo, pessoal da secretaria. Né, eles não medem esforços aí também para atender da melhor maneira possível a nossa classe. Agradecemos aí, fica aí o nosso agradecimento. Viu, professor Carlinhos, como presidente lá do clube de campo. E agradecer também a participação que a gente tem tido, tem um grupo que tem nos ajudado, mas nós precisamos mobilizar de uma maneira geral toda a categoria. Não adianta querer fazer frente né, porque é uma luta desigual. Se a gente pega na mídia, nós vamos ver a propaganda que o governo tem feito contra, né, os servidores públicos, contra a classe trabalhadora de uma maneira geral. E se a gente não mobilizar, e se não tiver uma ação conjunta, não vamos conseguir fazer frente aí a todos esses ataques. O último que nós vimos aí foi a questão do relatório do Banco Mundial. Né? Um ataque covarde, de uma certa forma, porque usando dados defasados, né, coloca para a sociedade algo que a gente sabe que não é verdade. Né? Nós defendemos a universidade pública e sabemos, se queremos uma sociedade mais justa, o ensino público é de extrema importância. Precisamos defender isso. Então, encerrando a minha fala, agradecer mais uma vez. São 50 anos de lutas, de conquistas, de derrotas, mas de derrotas que levaram a novas vitórias também. Parabéns ao pessoal que iniciou, né, que deu continuidade, e fica aí também o desafio da mobilização de nós que estamos atualmente aqui né, como docentes da nossa instituição. Quero também deixar um abraço aí aos nossos colegas técnicos administrativos que estão conosco também nessa luta. Uma universidade pública, ela precisa do apoio de todos os segmentos, então os técnicos também, eles são importantes, assim como também os nossos estudantes. Então, agradeço mais uma vez e que tenhamos aí muitos outros anos, né, de existência, dentro dessa perspectiva de que precisamos mobilizar e temos que fazer frente a todos os ataques. Não queremos ser correia de transmissão de nenhum partido político, mas nós precisamos lutar pelos interesses da nossa classe. Muito obrigado e desejo um abraço aí a todos os colegas também do passado. Ouviremos agora o pronunciamento do professor Luiz Carlos Gonçalves, que ao lado do professor Tarley foi um dos grandes articuladores da SPESAL para sua criação em 1967. Bom dia. Eu não tenho praticamente nada para dizer. A única coisa que eu tenho a falar nesse momento é a satisfação de estar aqui hoje presente, né, nessa comemoração de mais um aniversário da nossa associação, e dizer que foi um prazer muito grande naquela época, né, ter trabalhado para criar essa nossa associação. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do professor João Márcio Carvalho Rios, que foi o primeiro vice-presidente da ASPESAL, da diretoria. Não vai me corrigir.
Então, foi o primeiro secretário da primeira gestão, que foi de 67 a 75, e presidente da gestão seguinte. Bom dia a todos. Me permitam dizer, inicialmente, que eu vivo uma situação pessoal praticamente indescritível. Não é no sentido de que isso represente alguma importância da participação que eu tive na história da dupla e na história da Exal e da UFLA, mas representa exatamente aquilo que eu sempre senti nessa instituição. Uma valorização muito grande do ser humano, uma ação, uma atuação, um trabalho, visando, sobretudo, buscar uma demonstração de fé, não simplesmente de fé religiosa, mas de fé nos seus objetivos, nos seus planos, na sua comunidade. O que salvou a Exal do fechamento, levando-a a um processo de federalização, foi exatamente tudo isso, encontrado naquele grupo de 18 professores e 33 servidores técnicos administrativos no início da década de 60. Eu ouso provocar um pouco, porque muitas vezes nós imaginamos, a UFLA está crescendo muito, ótimo, e ela tem que crescer, ela tem fundamentação para isso, ela tem objetivos, ela tem compromisso com a comunidade e levam a um crescimento. Mas esse crescimento às vezes tem sido mal interpretado, e dizendo, a dupla agora, só para citar o exemplo da homenageada, vai ter uma porção de gente trabalhando em prol da sua luta. E eu hoje até não posso fazer isso com muita exatidão, porque os professores que eu conheço aqui são aqueles que foram meus alunos. Vou começar, não sei qual dos marcos é o mais antigo, vou começar a lembrar. O Gonçalves certamente, o Gonçalves foi meu aluno, gente. O Gonçalves foi meu aluno em 1963. Então, na verdade, o pessoal acha que a UFLA cresceu muito, então pode deixar que o barco anda sozinho. O que o Francisal acabou de fazer vem sendo feito sempre nesses 50 anos e precisará ser feito continuamente, porque, para mim, por exemplo, tem muito pouco associado da DUFLA aqui nessa comemoração importante, imprescindível até para que, por exemplo, sirva de espelho para que os nossos atuais colegas, os atuais professores, os atuais membros do corpo administrativo, se espelhem e trabalhem em prol de um pouco disso que o Francisal falou, que representa a luta constante da instituição que congrega os docentes de uma universidade como a outra. Tem muita coisa aqui a fazer e, sobretudo, nós que viemos desse grupo antigo, confiamos muito, porque existe realmente um potencial grande, existe uma estrutura organizada legítima para impulsionar esse grupo a trabalhar em prol da nossa instituição. Eu gostaria de dizer, de concentrar a minha fala em dois aspectos. O primeiro, na homenagem, no reconhecimento, no agradecimento, apesar de eu ter estado no meio, ao grupo que idealizou a fundação da antiga Exal, Associação de Professores da Exal. Convém dizer que em 1967 nós tínhamos acabado de viver
um processo muito sério, muito complicado da federalização da Exalc. Em 1967, mal nós tínhamos 2 anos da efetivação da federalização da Exalc. E só aquelas pessoas que viveram aquela situação sabem as dificuldades que a instituição viveu e que os seus servidores viveram. Se alguém encontrar, talvez nem tenha mais um servidor antigo aqui, converse para saber como é que foi a vida naquela época, sem dinheiro, para poder cumprir o seu dever digamos, de pai, de família, numa situação realmente muito instável. E também nós tivemos, além disso, uma visão de futuro muito grande, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior combustível da luta daquele pessoal. A própria criação da Aspersal, nós tínhamos naquela época uma chamada Associação dos Exalianos, e aí congregava todos os ex-alunos e todos os servidores da instituição. E era uma instituição pequena, era uma associação pequena, mas ela foi muito importante, por exemplo, no processo de federalização. Existiram coisas que um ex-aluno daqui, que não pôde fazer nada, como ele disse no bilhetinho que mandou, efetivamente, ele mandou uma doação em dinheiro, 50 mil, não sei o que, reais, naquela época, porque existia uma comissão que acompanhava o processo de federalização, constituída por professores e por funcionários da Exalc. Então, essa associação exaliana não só era um fator de congraçamento, de, vamos dizer assim, de forma da gente se associar, passar a viver juntos os problemas de então, e isso foi um dos principais fatores que levou aquele grupo, Tarley, Gonçalves, eu e outros companheiros, outros colegas de então, a criar a Associação dos Professores da Exalc. A primeira coisa que eu quero fazer é cumprimentar as pessoas que sucederam esse primeiro grupo. Porque a gente vê, acompanha, sabe que essa associação sempre teve uma atuação não só digna, mas efetiva, eficiente, poderíamos dizer até indispensável ao progresso da instituição e, sobretudo, à defesa dos valores, dos direitos dos seus associados. Isso, hoje, eu tenho certeza que o Gonçalves concorda comigo, nós de então sentimos uma recompensa muito grande de ver esse grupo, essa associação, sendo uma instituição positiva, de trabalho construtivo para essa instituição e, sobretudo, para os membros da sua comunidade. A segunda questão que eu queria dizer, acho que é um desafio maior, é tentar deixar aqui com os presentes, ainda que sejam alunos, ainda que sejam servidores técnicos administrativos, que levem para os seus colegas, que levem para os seus amigos, que levem para os nossos colegas professores que não estão aqui, por uma ou outra razão. Eu tenho certeza que muita razão é uma certa indiferença, porque eu noto em alguns professores novos aqui, na pouca convivência que eu tenho, isso aqui, não, isso aí, eu estou aqui para trabalhar, para fazer, para dar aula, não sei o quê. Então que levem isso, não deixem de trabalhar os nossos colegas todos, professores e técnicos administrativos, para que a associação, a ADUFA, e também o SINDIUFA, que é um colega, um parceiro também muito importante nosso, se sintam conscientizados da importância dessa associação e trabalhem em prol da associação. Eu tenho certeza, porque passei por isso aqui, depois passei pela direção da antiga Exalc, que ninguém está aqui, eu posso falar pelo Francisval, eu tenho certeza, porque foi contemporâneo aqui do pai dele, que estudou aqui,
em 1957, ele falou aqui, então eu tenho certeza que ele sente isso. A disposição dele à frente desse cargo é trabalhar em prol da comunidade, dos docentes em particular, para que eles tenham, sobretudo, os seus direitos sempre respeitados e, fundamentalmente, motivação para trabalhar em prol do progresso dessa instituição. Só assim nós vamos continuar sendo importantes. Só assim nós vamos continuar sendo importantes. A importância nossa não é pessoal. Porque ele é filho de não sei de quem, ele nasceu em Macaia, por exemplo, a raridade, alguém nasceu em Macaia, então ele é muito importante por isso, não tem nada disso. Ele é importante pelo que ele consegue fazer. Eu conheço quase todo mundo aqui, todos nós somos competentes, então vamos colocar continuamente, daqui para frente, mais do que antes, essa competência em prol da dupla. E assim nós vamos comemorar os 100 anos, né, pessoal? Vamos comemorar os 100 anos da dupla, seja a presença espiritual nossa, mas vamos comemorar ainda, desculpe a palavra forte, com mais reconhecimento, com mais orgulho. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês dão à dupla, que vocês fazem pela UFLA, porque a minha vida está aqui. Eu comecei a trabalhar aqui com 22 anos, me aposentei aqui, e isso é a minha vida profissional e hoje, evidentemente, é a minha vida emocional, é a minha vida pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria destacar uma lembrança do colega de que, além dessa militância na associação e de todo esse esforço de organização da categoria, o professor João Márcio também participou muito da gestão da instituição, né, sendo inclusive diretor. Então, um exemplo para todo mundo de que o compromisso com a instituição, ele tem várias facetas, né, e todas elas são muito importantes e se complementam. Vamos agora ao pronunciamento do professor Rui Carvalho. O professor Rui, ele foi presidente da SPESAL entre 88 e 90, quando a ANDES foi transformada no Sindicato Nacional em 88, e ele participou disso. Bom dia a todos. Professor Francisval, presidente da nossa dupla, demais membros aqui da mesa, já nomeados. Eu vou fazer uma rápida história, mas vou tentar focar essa história na atualidade, né, que é o problema do ataque governamental às instituições. Eu vou contar, é uma coisa às vezes até meio patética e humorística, mas aconteceu. Talvez eu seja um dos membros dessa mesa, a professora Irazieta nativa, o Reinaldo também. Eu fui contratado em 1977 como professor da UFLA, estou aqui há 40 anos e no departamento de Química. De 1977 até 1990, todos nós éramos seletistas. E a gente era o regime universal de previdência. E em 1990, num fatídico governo chamado Collor, o então ministro da Fazenda resolveu nos transformar em seletistas. E naquela época o argumento dele era de que, em nos passando para professores seletistas, funcionários públicos estatutários, o governo economizaria dinheiro deixando de depositar fundo de garantia. Então, isso foi na época para nós que éramos seletistas um grande ganho, né? Todo mundo sabe disso aqui. E hoje o discurso qual que é? Nós precisamos voltar todo mundo a ser do regime universal, porque isso vai causar, senão vai causar déficit público. Então, eu não entendo como que o déficit público surge nesse governo ou se ele realmente existe. Porque a gente tinha que deixar de ser seletista para passar para estatutário para acabar com o déficit público. Agora nós temos que deixar de ser estatutário e voltar a ser seletista para acabar com o déficit público. Então, onde que está o déficit público? Essa é a primeira incoerência a respeito do discurso massacrante que a mídia vem fazendo a respeito das universidades. O outro detalhe é com relação à reforma da Previdência. Eu sou vítima de várias reformas de Previdência. A primeira foi
no ano de 1998, governo FHC, de saudosa memória, né? E ele criou o primeiro limite mínimo de idade para aposentadoria. Eu tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço e ele criou 52 anos de limite mínimo para aposentadoria. Levei chumbo a primeira vez. Depois veio o governo Lula, dito reformista, em 2003, falou não, 52 anos é pouco para limite de idade, vamos passar para 60. Então o professor Rui levou a segunda chumbada na asa, né? E agora veio a reforma da Previdência que estão tentando impor, querem passar para 65 anos. Agora acho que não me atinge mais. Mas eu estou falando isso porque talvez eu seja, nesta mesa, um dos poucos remanescentes que ainda sou aquele estatutário antigo na ativa aqui. Eu fui contratado em 1977, portanto a reforma da Previdência não vai me afetar em termos de financeiros, funcionais, etc. Mas eu estou contando essas histórias porque, primeiro, o déficit público do governo é uma coisa que ele mesmo não sabe as contas que ele está falando. É sempre usado como ferramenta, como discurso, quando ele quer colocar alguma coisa em prática para prejudicar o funcionário público. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente precisa sempre meditar sobre essas coisas com uma certa revolta, sim. Porque o que está acontecendo com o Sindicato Nacional do antes, a dispersão que está tendo hoje, é exatamente a dispersão que houve a partir da redemocratização do país. Porque na época do regime militar, éramos uma ditadura militar comandando e o anti-sindicato nacional na oposição. Então estava tudo aglutinado no Sindicato Nacional, que foi criado em 1988, como eles falaram, eu participei disso. Então é uma coisa mais unida. Depois da redemocratização, várias correntes surgiram na área sindical e isso foi dispersando. E hoje a dispersão é tão grande que nós brigamos entre nós mesmos. É só ver a lista de discussão dos professores da UFLA, a gente vê que a briga é interna, a gente está com dificuldade de agregar. Então, pegando carona nas palavras do professor João Márcio, nunca foi tão importante a gente tentar agregar de novo o nosso sindicato. Nós precisamos continuar com a ideia de que nós só conseguiremos qualquer coisa em nível de governo com briga. A gente é intelectual, é educador, e a gente não deveria brigar para conseguir as coisas, principalmente reajuste salarial. A gente deveria levar as coisas no diálogo. Mas a outra parte no diálogo, então, é uma situação de conflito, sim. A gente tem que ter isso em mente e reconhecer a importância do nosso sindicato. Tudo que foi conseguido até hoje, nessa instituição, nos últimos 40 anos, deve-se à ASPESAL, no tempo da ESAL, e atualmente à DUFLA. Portanto, vivas e palmas à nossa DUFLA. Ouviremos agora o pronunciamento do professor José Reinaldo Moreira Silva. Ele está representando o professor José Tarcísio Lima, que é o colega de departamento, que foi presidente da ASPESAL quando foi transformado em ADUFLA, né, que foi um trabalho bastante extensivo que foi feito por essa diretoria, dando continuidade ao trabalho das anteriores. Obrigado. Vou cumprimentar os membros da mesa, no nome do professor Francival, atual presidente da ADUFLA. Ressaltar o que a professora Giovana disse, que não são as minhas palavras, são as palavras do professor Tarcísio. Então, ontem eu falei para ele: Tarcísio, não é fácil falar por você. Eu gostaria, mas não vou conseguir, pela sua atuação dentro da ADUFLA. Então, por favor, me mande um texto. E ele me mandou. Então, vou apenas ler. Em primeiro lugar, ele escreveu boa tarde, mas bom dia a todos, porque ele está no Canadá. Em primeiro lugar, quero agradecer à ADUFLA que resolveu me homenagear. Normalmente, eu inspiro mais conflitos que harmonias, tentando fazer as coisas de forma discreta e compartilhada, o que faz de mim um repelente a homenagens. Meu papel é mais condizente com o que bradou em versos o anjo torto do tropicalismo Torquato Neto. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Por isso, não penso que tenha feito nada especial, apenas cumprir o papel
que aquele momento me reservava. Mas aceito essa homenagem porque a Dufla, ao concedê-la, na verdade homenageia uma equipe de trabalho que, em minha opinião, deu certo. É claro que tudo o que fizemos foi facilitado por várias gestões, desde 1967. Então, rendo a todas as gestões antecedentes da Aspesal meus agradecimentos e reconhecimento. Lembro com saudades de alguns dirigentes dedicados que já deixaram o nosso convívio. Aqui ele pede para chorar, mas eu não vou conseguir não. Bem, vou falar um pouco da nossa gestão, que ocorreu entre 2000 e 2002. Criamos um colegiado formado pela diretoria, pelo Conselho Fiscal, por vários diretores, presidente e diretores do clube e por muitos colegas que, sem cargo formal na diretoria, se uniram em torno de ideias e projetos. Contávamos com representantes da Dufla nos departamentos. Essa era a base para a mobilização, coisa muito reclamada atualmente. Com essa equipe foi possível organizarmos as contas, criarmos e publicarmos mensalmente o Jornal da Dufla. Contratamos pela primeira vez jornalista, assessoria jurídica especializada e um gerente para o clube de campo. Criamos uma identidade visual para a Dufla. Redigimos o regimento para o clube de campo. Colocamos água tratada pela Copasa no clube. Promovemos carnavais, festas juninas, dias das crianças, jantares, o café com os aposentados e outras coisas que não lembro agora. Uma conquista daquela época foi a transformação da Aspesal em a Dufla Seção Sindical. A Aspesal já não tinha mais poder de sindicato perante os juízes. Por isso, tínhamos que entrar na justiça para defender nossos interesses, por intermédio do Sindiufla, pagando duas entidades. Reconhecemos e agradecemos a parceria com o Sindiufla, mas era imperativo que tivéssemos nossa autonomia sindical. O processo de transformação somente foi possível graças a uma intensa mobilização. Nesse relatório de gestão, não posso deixar de destacar a defesa da intransigente que fizemos de nossos direitos e da universidade pública e gratuita. Lideramos uma greve geral vitoriosa em 2001 contra um governo neoliberal que, como este governo golpista, ameaça a universidade e ao regime jurídico único e se recusava a reajustar os nossos salários naquela época. Também não nos furtamos a enfrentarmos contra a gestão da UFLA na defesa de interesses individuais de nossos filiados. Relembrando desse curto período, sou levado a acreditar que é possível ser otimista até neste grave momento em que convivemos com ataques aos nossos parcos direitos sociais, censuras e perseguições típicas de um obscurantista regimento ditatorial. Em negrito, é preciso que acreditemos em um país melhor, com melhor distribuição de renda, redução da miséria, com saúde e educação pública de qualidade, com incentivo em ciência e tecnologia, com respeito ao direito dos cidadãos, sem preconceito de gênero, de raça e de origem racial. É importante destacar neste momento com valorização dos servidores públicos
e, em particular, aos docentes da Universidade Federal de Lavras, razão da existência da DUFLA. Agora ele termina com uma mentira. Antes de finalizar, quero expressar meu agradecimento a José Reinaldo, que, tenho certeza, se portou tão bem me representando, melhor do que se fosse eu mesmo. Muito obrigado, José Tarcísio Lima. Bom, finalmente nós vamos para o pronunciamento da primeira mulher eleita para a presidência na gestão 2004-2006, após um esforço intenso em outras gestões, inclusive colaborando muito com a transformação em seção sindical do UNES. E aproveito para deixar aqui o manifesto que foi a primeira presidente, a primeira presidência inteira feminina, porque eu era vice-presidente junto com ela. Aceitei o desafio e tenho muito orgulho que nós fizemos. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer, né, a gestão atual da DUFLA pela homenagem. Acho que é uma homenagem para todos que se envolvem com o trabalho coletivo, né, que é o que move um sindicato. E eu não tenho muito o que dizer, porque eu acho que foi já feito um belo relatório. Eu participei da gestão da DUFLA desde a gestão do Tarcísio, na verdade. Então eu entrei aqui finalzinho de 97, tenho 20 anos de UFLA já. E assim que eu entrei na instituição, a instituição se viu de frente a uma grande greve, a greve de 98, e desde esse momento eu me vinculei ao movimento sindical, inicialmente na greve, e logo depois na gestão do Tarcísio, depois na gestão do Roberto, e finalizando na gestão que eu presidi o sindicato junto com a Giovana, né? E lembrando, né, um pouco da história do que a gente viveu nesses anos todos, e ouvindo agora esses relatos, quer dizer, parece que a gente está na mesma época, né? A luta é a mesma, parece que as coisas não foram feitas ou não andaram, e de fato não é isso, né? As coisas são cíclicas, então se você desanima um pouquinho que seja, baixa a guarda um pouquinho que seja, as coisas elas retornam e retornam às vezes com uma violência maior, né? Uma agressividade maior, que é o que a gente vive nesse momento atual. Então a gente vive hoje um momento que é muito parecido com o momento que a gente vivia em 98, né? E lá se vão 20 anos praticamente. Então isso é um recado, eu acho, principalmente para quem está ingressando, né, na carreira, mas não só para eles, para todos nós. Eu estava falando com o Reinaldo aqui que a gente, de fato, é ameaçado constantemente, mesmo estando aposentado. Então é um recado de que esse trabalho, o trabalho coletivo, é o trabalho que tem que ser feito, né? Existem outras frentes, né, como a Giovana bem ressaltou, existem outras ações que são importantes, mas o trabalho coletivo é ele que vai dar alguma garantia de que a gente vai continuar a ter uma universidade pública de qualidade, né, sem privilégios, sem discriminações. Então, tudo isso hoje está posto na mesa, ameaçado seriamente, e mais do que nunca é necessário, então, que a gente tenha algum papel nisso, né? E quando a gente se retrai ou se cala, as coisas voltam e voltam tratorando, passando em cima da gente, sem a gente nem saber. Então, eu acho que das gestões, na verdade, né, do sindicato, porque eu considero que eu estive à frente do sindicato desde que eu entrei, em 98, até o final de 2006, e eu acho que eu aprendi muito sobre a universidade, aprendi muito sobre o que é o trabalho docente, né? Eu era recém-doutora, né? Então aprendi muito aqui na luta, né? E agradeço muito a essa formação e parabenizo aos que continuam à frente. Hoje eu estou bastante afastada, parabenizo muito e tenho bastante orgulho de ter pertencido a essas diretorias e ter feito parte dessa história. Tá? Então, muito obrigada pelo convite.
Nós agradecemos aos depoimentos dos ex-diretores e da Irasier. É muito importante resgatar a história no momento em que a gente tem que se fortalecer mais do que nunca, talvez, em defesa não só da categoria, mas também da universidade, como já aconteceu em vários momentos na vida da instituição. Agora nós vamos passar ao lançamento do selo comemorativo aos 50 anos. Então, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Dufla lançam um selo personalizado em comemoração a essa data. O selo postal personalizado é composto pela imagem da logo dos 50 anos, acoplada às informações obrigatórias do selo postal: valor facial, primeiro porte, carta comercial, a marca Correios e o país emissor. Então, a nova logo, como todos já devem ter tido a oportunidade de ver, ela foi feita para marcar esse momento, né, esse ciclo, mas mantendo o simbolismo da marca que foi o IP, né, que foi selecionado, os próprios associados propuseram, e essa marca foi eleita de forma bastante participativa como marco dessa época, né, das gestões, no sentido de realmente envolver os associados e as associadas. Então, essa revisão da marca, ela manteve o IP num novo formato e deixa bem marcada a questão dos 50 anos, né, e fechando esse ciclo e tentando refazer esses votos da coletividade. Então, vou passar agora para a cerimônia de obliteração, que eu acabei de aprender, que é a carimbação do selo. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então, vai ocorrer a obliteração do selo personalizado. Então, eu convido o gerente da agência de lábios, Gustavo Fonseca, para conduzir o ato de lançamento do selo personalizado. Com a palavra agora, o gerente da agência do Correio Labros, Gustavo Fonseca. Professor Francis Val, presidente da Dufla, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades da mesa, professores, alunos, funcionários presentes, bom dia. Primeiro quero agradecer aqui em nome dos Correios pela oportunidade de participar da comemoração de 50 anos da Dufla através dos selos personalizados. Os selos serão utilizados nos correspondentes oficiais da Dufla e divulgarão a marca, o nome da Dufla, por todos os municípios que a correspondência passar. Os interessados, eu conversei com algumas pessoas aqui, para minha surpresa, vários são filatelistas, que tiverem interesse de adquirir um selo, uma folha de selo da Dufla, é só procurar a sede da Dufla para a maior comodidade de vocês. Vocês podem concentrar os pedidos na sede, ok? Convido a todos os presentes aqui, alunos, funcionários, para após o encerramento do evento, vai ter um livro aqui do lançamento, para todo mundo assinar e registrar a sua presença. Parabéns à Dufla pelos seus 50 anos. Obrigado. Nós vamos convidar agora, dando início aos sorteios, o senhor Carlos Alberto Freitas, da Minerva Vida Seguros, para fazer o sorteio das apólices.
Ao todo, serão 100 apólices a custo zero no período de 12 meses. Hoje estaremos sorteando apenas 5 por questão de tempo. O restante será sorteado na sede pela própria diretoria e os ganhadores serão comunicados. Eu gostaria de parabenizar a dupla pelos 50 anos. A Minerva tem uma vida junto aqui com a dupla. Nós temos aí praticamente 30 anos de parceria com a dupla, com os professores associados da dupla, com a UFLA e também com o Sindiú. A gente vem participando sempre ativamente com vocês. Esse seguro é um seguro com a cobertura de R$5.000, parece uma cobertura pequena para a morte de qualquer causa, mas é um seguro assim, que vem na hora necessária para cobrir aquelas despesas rápidas que aparecem, um seguro sem burocracia para recebimento, igual os outros que nós sempre tivemos aqui. Continuamos parceiros, fazendo seguro para os professores, estamos à disposição. Nós vamos sortear aqui, professor. Só tira aqui para nós. Nós vamos procurar, nós vamos deixar na sede as propostas para serem preenchidas. Se os professores preferirem, é só marcar o horário conosco na Minerva, a gente procura pessoalmente na melhor hora que pudermos atender. Primeira professora Érica Alves Barbosa Medeiros Tavares. Professora Adriana De Grossoli. Olha, isso aqui não foi escolhido não, tá? Porque... Mais uma professora. Daniela Rodrigues Borba Valadão. Paulo Vitor Grilo de Souza. E Monique Gomes Salles Tiburcio. Os outros 95 vão ser feitos diretamente na sede. Nós agradecemos a participação, viu? E ficamos muito felizes de poder novamente estar junto aqui com a dupla desses 50 anos aqui. Bom, vamos passar agora ao sorteio das camisas. Serão 15 camisetas, como essa, para quem deixou o nome aí. Eu vou pedir a colaboração da mesa para sortear. O encerramento da solenidade se dará na sede do sindicato, onde faremos o descerramento da placa comemorativa dos 50 anos. Então, eu agradeço a presença dos colegas, dos técnicos, dos estudantes que compartilharam esse momento com a gente. Desejamos um ótimo fim de ano e que todos renovem as energias para as lutas que nos aguardam em 2018. Muito obrigada. Até a próxima, gente.